Inicialmente, bom dia a todos. É sempre um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês e poder dividir um pouco das nossas ideias e visões sobre o mercado de lubrificantes e óleos básicos em nível global e em nível regional também. Meu nome é Sérgio Rebelo, eu sou diretor da Fator Klein, uma empresa afiliada à Klein Company na América do Sul. Nós somos responsáveis por toda a operação da América do Sul para o Grupo Klein. A Klein é uma empresa de consultoria, inteligência de negócios e competitiva e apoio à decisão que há mais de 50 anos se dedica à indústria de lubrificantes e afins. Essa é, com certeza, um dos principais segmentos de atuação nosso, e atuamos com os nossos clientes, basicamente, em 3 frentes principais de negócio. Uma divisão que provê informações e relatórios de mercado em formato sindicalizado, são cerca de 40, 50 publicações anuais na indústria relacionados ao mercado de lubrificantes e óleos básicos, uma área de inteligência competitiva e de negócios customizadas, ou seja, que atende necessidades específicas dos nossos clientes com relação a informações e análise de mercado, e uma divisão de consultoria de negócios que apoia principalmente programas de crescimento com foco em estratégia e fusões e aquisições. Esse material que nós vamos conversar hoje, vamos falar sobre o mercado sul-americano de lubrificantes acabados. Ele é parte de um desses informes de mercado que nós produzimos, onde são cobertos 80 países, e o mercado de lubrificantes é analisado nas suas mais diversas dimensões, segmentando em comercial, consumo e mercado industrial. Na América do Sul são analisados 13 países. A gente vai falar mais especificamente hoje dos 4 principais mercados, Brasil mais Argentina, Chile e Colômbia, que juntos respondem por 80% do mercado sul-americano. Você pode adiantar para a gente se você já tem sentido algum impacto de clientes de fora interessados em fusões e aquisições aqui no Brasil? Nós temos, com certeza, um interesse dos nossos clientes estrangeiros bastante mais diversificado na América do Sul do que nós víamos alguns anos atrás. Até alguns anos atrás, o Brasil ocupava o foco maior de atenção dos clientes com relação a entendimento de oportunidades e busca de posicionamento. Hoje, com certeza, as mudanças ocorridas na Argentina, as perspectivas desses outros países em termos de desenvolvimento econômico, Chile, Colômbia, Peru e assim por diante, tem atraído o interesse também de investidores estrangeiros. O Brasil, olha que bom. O Brasil, obviamente, tem um impacto fundamental no mercado local, responde por 54% do mercado, mas, efetivamente, outras oportunidades começam também a ser consideradas, principalmente se crescimento é o norte. Estamos ok agora? Então, muito bem. Então, eu só fiz uma breve
passando um pouco, quer dizer, a gente já fez a introdução sobre quem somos nós, estamos presentes no mundo todo, muito orgulhosos dos clientes e dos parceiros que desenvolvemos na América do Sul, muito feliz de ver, inclusive, alguns deles aqui hoje. O que eu mencionava para vocês sobre essas informações que a gente vai compartilhar hoje serem parte de um trabalho maior que nós desenvolvemos anualmente, onde mais de 80 países são analisados desde 2003. Entrando mais especificamente no tema da nossa conversa, o mercado global de lubrificantes é estimado pela Klein em cerca de 39, 40 milhões de toneladas. Esse volume foi atingido há cerca de 10 anos aproximadamente, e desde então pouco tem variado anualmente, exceto pelo período 2009 e 2010, aonde nós tivemos uma queda importante derivada da crise, do primeira onda da crise global, seguida de uma recuperação também que foi muito rápida. Esse mercado, 43% regionalmente, está concentrado na Ásia, 24% na América do Norte, 17% na Europa. A América do Sul responde por 8% do volume total de lubrificantes acabados no mundo. Em termos de individuais, os Estados Unidos continua sendo o principal mercado do mundo de lubrificantes acabados. Nós achávamos que nas nossas estimativas, até 2, 3 anos atrás, nós estimávamos que a China passaria os Estados Unidos até o ano de 2020. O arrefecimento do mercado chinês e a retomada mais expressiva dos Estados Unidos nos últimos anos empurrou essa previsão para 2023. O Brasil é o único país da América do Sul, mencionei para vocês, 54% do mercado sul-americano representa o Brasil, a figurar entre os 10 maiores mercados do mundo de lubrificante acabado, ocupando a 6ª posição. A América do Sul é um mercado pequeno, relativamente pequeno, mas foi, junto com a Ásia, a região que impulsionou ou que trouxe crescimento para o mercado global de lubrificantes na última década. O pico desse mercado se deu em 2013, e entre 2008 e 2013, com uma correlação muito grande com o mercado chinês, quer dizer, não surpresa, dada o impacto enorme que a China teve nas economias exportadoras de commodities da América do Sul. Ambos esses mercados cresceram de forma muito expressiva e bastante superior a outras regiões do mundo. 2013 foi o pico. O arrefecimento do crescimento chinês, o redirecionamento do crescimento chinês ocasionou a queda do preço das matérias-primas, impactou o mercado na China, impactou o mercado na América do Sul. Então, há 2 anos, nós vemos esses mercados caindo em relação ao que caindo em relação a esse pico de 2013. O Brasil, na verdade, foi, pela sua representatividade no mercado sul-americano, o Brasil foi o principal responsável pelo esse baixo desempenho do mercado sul-americano. Acho que não é novidade para ninguém que talvez a gente esteja passando pela crise mais aguda, ou uma das mais agudas da economia da história moderna do nosso país, um PIB que vai se contrair frente ao pico de 2013, provavelmente alguma coisa entre 8% e 9%, uma taxa de desemprego digna dos anos 80,
um custo de capital proibitivo, e isso, obviamente, se impactou no mercado de lubrificantes. O mercado de lubrificantes não é, nem poderia ficar imune a essa situação. Então, nós vimos, 2014, esse mercado caindo cerca de 2,5%, 2015, 6%, 2016, provavelmente, outros 6% a 7% nas nossas estimativas. Não há dúvida que existem sinais inequívocos que o pior dessa recessão já passou, ou pelo menos se aproxima do fim. Mas, na nossa visão, efetivamente, a recuperação vai ser mais lenta e mais gradual do que talvez nós gostaríamos de acreditar. Então, como nós temos, em geral, lidamos com mandatos dos nossos clientes em busca de crescimento, e crescer é preciso, razão pela qual aqui hoje trazemos algumas oportunidades ou chamamos atenção para outros países vizinhos nossos que parecem estar mais adiantados na recuperação de um crescimento mais vigoroso na região. Especificamente, falamos de Argentina, Chile e Colômbia. Esses 4 mercados são os 3 principais mercados de lubrificantes acabados na América do Sul após o Brasil. Juntos, os 4 representam 80% do mercado de lubrificantes acabados na América do Sul. Argentina, 12%, Chile e Colômbia, 6% cada um deles. A Argentina, provavelmente, esse ano, entrega ainda um resultado, um PIB negativo, fruto das mudanças e reestruturações e ajustes que estão sendo realizados pelo novo governo, mas não há dúvida que o novo momento, o novo ambiente econômico e a reinserção argentina na comunidade internacional, a normalização das relações argentinas com a comunidade financeira global aponta para oportunidades importantes nesse país. O FMI prevê, a partir do ano que vem, para a Argentina, crescimentos de 3% a 3,5% pelos próximos 5 anos. O Chile vinha numa maré de crescimento importantíssima até 2013, até o arrefecimento da questão chinesa e o início da queda do preço das commodities, crescendo cerca de 4%, 4,5% ao ano. Nos últimos 2 anos, esse crescimento se reduziu à metade. Ele não era e não ficou imune ao problema chinês, com certeza, mas, novamente, o preço das matérias-primas voltam a se estabilizar, não no nível anterior, sem dúvida. A economia chilena se reestrutura, novamente, usando o FMI como base, taxas de crescimento previstas para o PIB a partir do ano que vem, na casa de 3,5%. A Colômbia é, talvez, um dos países com uma história econômica de desenvolvimento econômico nos últimos anos mais impressionante. O PIB colombiano hoje, de cerca de 660 bilhões de dólares, era, em 2000, de cerca de 100 bilhões de dólares, um crescimento de quase 7 vezes em 15 anos. O desenvolvimento econômico e consequente aumento de renda, redução de desemprego, acesso a crédito, tornou a Colômbia o 3º maior mercado interno de automóveis da América do Sul, o 2º no mercado de motocicletas.
e, efetivamente, só usando como base o ano de 2000, vendiam-se na Colômbia, em 2000, 60 mil motocicletas por ano, hoje se vendem 650 mil. 60 mil automóveis eram vendidos, hoje se vendem 320 mil veículos de passageiro. Eu só queria chamar a atenção... não, desculpa. Nós tínhamos enviado uma apresentação anterior, onde a frota circulante da Colômbia era metade disso. Eu só ia fazer uma observação que, na verdade, metade da frota circulante na Colômbia é de motocicletas. Sobre vários aspectos, e eu acho que isso não é novidade para ninguém, o Chile é aquele país que mais se aproxima do padrão de consumo dos países desenvolvidos. Em lubrificante, isso na América do Sul. Em lubrificante, isso não é diferente. E isso se reflete, por exemplo, na segmentação do mercado chileno e na divisão que existe entre o mercado industrial e automotivo. O mercado industrial no Chile, puxado basicamente por mineração e segmento marítimo, responde por 45% do volume total de lubrificantes acabados no Chile, consideravelmente maior do que os pares regionais. A mudança de qualidade, a gente falou de frotas crescendo, de mercados se modernizando, mudança de qualidade de lubrificantes acabados em toda a região é expressiva, é enorme, mas ainda existem diferenças. Novamente, a frota mais nova e mais moderna existente no Chile se traduz em lubrificantes utilizados na região também com um nível de qualidade superior aos dos demais países, tanto em PCMO como em HDMO. Isso se reflete também em termos de participação de sintéticos. A participação de sintéticos no mercado chileno, entre sintético e semissintético, a nossa estimativa é que cerca de 60% a 70% do mercado chileno tenha entre produtos sintéticos e sintéticos, número significativamente menor nos demais países, obviamente, guardadas as observações sobre o perfil de frota nesses outros locais. Termos competitivos, em geral, exceto Colômbia, em geral, a competição nesses países, o mercado é liderado por empresas nacionais de petróleo ou que tenham a sua origem nessas empresas. No Brasil, cerca de 60% do mercado está nas mãos de empresas nacionais. Esse número vai subir a partir do novo anúncio da joint venture da Ipiranga com a Chevron. Esse número vai atingir provavelmente algo como 70% e alguma coisa por cento no Brasil. Colômbia é um mercado de exceção nesse aspecto, dado o enorme peso de ExxonMobil, Shell e Texaco nesse mercado. Os demais, esses três mercados que nós mencionamos, eles não só apresentam oportunidades de crescimento mais interessantes em relação ao Brasil hoje, mas eles entregam também mais valor. Na nossa estimativa, e considerando aí, colocando num liquidificador ponderado, obviamente, os três segmentos comercial, passageiro e industrial, a nossa estimativa é que o preço médio por unidade vendida de lubrificante base fábrica, sem impostos, nesses países,
seja de 1,7 a 3 vezes superior ao mercado brasileiro. Se do lado da receita a atratividade é consideravelmente maior, os custos também são menores nesses locais. Ou seja, a gente tem mão de obra mais barata, a gente tem custo de energia mais barato e, principalmente, custo de capital mais barato. Então, a gente pode entender que esse slide onde a gente lê ali preço, a gente poderia estar falando de rentabilidade. Então, a rentabilidade em todos esses países tende a ser significativamente superior à que a gente encontra no Brasil de hoje. Em termos de futuro, as perspectivas são, na nossa visão, amplamente favoráveis. Talvez o principal indicador apontando nesse sentido seja o baixíssimo nível de motorização que nós ainda temos na América do Sul. Diferenças, sim, existem entre os países, mas se nós olharmos, por exemplo, a gente pode olhar o caso da Colômbia, onde a gente tem um mercado 10% do que é o nível de motorização dos Estados Unidos, mas mesmo no Brasil, ele é metade do que é o mercado de Portugal, o que não parece ser algo razoável do ponto de vista de comparação entre essas economias. Então, a nossa visão é uma visão muito positiva, de uma forma geral, sobre o desenvolvimento desses mercados. Acontece que esse crescimento derivado de uma frota mais nova, de uma frota mais moderna, vai com certeza exigir também lubrificantes acabados adequados a esse novo perfil de veículos. Isso significa que o volume não vai ser necessariamente um volume expressivamente maior na região nos próximos anos, mas a qualidade vai mudar. Então, o que a gente vê é um mercado de sintético sendo responsável de verdade por grande parte, abocanhando grande parte do crescimento da região nos próximos anos. Então, tentando sumarizar um pouco o que nós falamos e tentando plotar essas oportunidades e trazer um pouco de reflexão para vocês em relação ao futuro próximo, nós vemos, na verdade, os dois principais mercados da região em recuperação, mas hoje, efetivamente, entregando baixa rentabilidade e baixo crescimento. Outras duas oportunidades, no caso do Chile e da Colômbia, alta rentabilidade e alto crescimento. Os resultados que isso traz para o ambiente competitivo de cada uma dessas regiões, genericamente falando, a gente pode esperar que no Brasil e na Argentina as ações sejam no sentido de algumas empresas saírem do mercado, outras buscarem, obviamente, formas de aumentar essa rentabilidade e buscar otimização e, obviamente, do ponto de vista de fusão e aquisição, consolidação do mercado. Na parte dos mercados de alto crescimento e alta rentabilidade, players locais reinvestindo e tentando manter sua posição, novos entrantes sempre ameaçando aquele mercado, mas com o custo de entrada bastante elevado. Então, na nossa visão, as cartas estão na mesa, obviamente, como cada uma das nossas empresas vai desenvolver os seus trabalhos para se proteger ou alavancar as oportunidades nesses lugares, é o nosso trabalho, é o trabalho de vocês, e se pudermos ajudá-los nesse sentido, vai ser um grande prazer. Era isso que eu tinha para hoje, para dividir com vocês. Espero que essa apresentação tenha sido produtiva e fico à disposição para qualquer questionamento.